Olá, boa noite, pessoal. Para você que está vendo esse vídeo durante o dia, bom dia, boa tarde. Eu sou o Doriel Nascimento e Eu sou o Edmilson Silva e nós estamos criando esse canal justamente para trazer um despertamento para esses últimos momentos que nós estamos vivendo aqui na Terra, eu acredito. Quer dizer, nós acreditamos. Então essa é a nossa introdução desse nosso primeiro vídeo, E breve teremos muitas coisas aí para abordar para vocês. Exatamente, como você mesmo falou, últimos momentos, acreditamos que estamos no tempo realmente de destaque, um tempo que muda toda a cronologia do que então conhecemos como o nosso mundo, como nossas perspectivas, enfim. E eu acredito que tem muita gente fazendo esse tipo de trabalho por aí, Exatamente. Mas a gente sabe que quanto mais é uma necessidade, isso chega a ser uma questão interna. Você tem uma vontade de externar pelo fato de estarmos mais à frente em termos da maioria do grande público de pessoas em um conhecimento ou se aprofundado devido a esse sentimento que a gente sente de se aprofundar, essa curiosidade, esse discernimento nesse viés, desse tipo do despertar, dessa informação paralela, praticamente, de certa forma, distinta do que temos por realidade, daquilo que... Porque a gente acaba, vamos dizer assim, a gente ao longo do tempo foi levado a acreditar no que sempre a imprensa, a mídia, de uma forma geral, elas passam para a sociedade. E a gente, de certa forma, vem buscando, através do conhecimento, realmente esse conhecimento que liberta, que traz essa abertura, esse horizonte, e a gente consegue enxergar aquilo que outrora a gente não enxergava, com toda essa, vamos dizer assim, essa marionete que a gente acabou se tornando na mão dessa turma, Então, o nosso intuito é justamente trazer um pouco esse despertamento, não querendo dizer que nós estamos com total razão de tudo, não, mas a gente está querendo... Somos donos da verdade. Não somos donos da verdade, nós estamos apenas abordando fatos, e de certa forma fatos concretos aí para trazer um despertamento mesmo, para fazer com que você pelo menos saia dessa casinha, você pare um pouco para pensar, senta no sofá e analisa um pouco a vida, vê que existe algo muito estranho por trás disso tudo, e a gente precisa despertar em relação a isso. Sim, e como eu te falei, as pessoas perderam a capacidade de discernimento, de analisar as coisas por si só, se debruçarem em uma determinada informação pronta, ou informação, ou algo que possa direcionar elas a um tipo de conduta de vida, de um tipo de busca. Hoje em dia as pessoas simplesmente tem quem cuide disso na região digamos, na política, na religião, nesses méritos, nesses princípios básicos da humanidade, que formam a humanidade. Então acabo se adentrando dentro de uma bolha, essa bolha grande que acaba condicionando as pessoas, cauterizando suas mentes, e aí eles não conseguem se ver um outro tipo de perspectiva, ou uma outra possibilidade, e acaba se descredibilizando de tudo que se possa ter por verdade, por o fato de impactar contraditoriamente com esse tipo de bolha que é a mídia, principalmente essa mídia mainstream, que forma toda essa personalidade do ser humano hoje. Isso direciona para um tipo de moda, com que você se veste, a busca de sua felicidade, aquilo que é legal, que é bacana, que é aquilo que, se você não tiver enquadrado nesse quesito, você não é alguém que seja feliz, que é bem visto na sociedade. Ou seja, as pessoas perderam, aliás, passou a entender assim: se eu não estou participando desse grupo, se eu não estou sendo visto por esse grupo, por esse determinado coletivismo, eu não sou ninguém. Entendeu? Então, e tudo isso vincula uma distinção de si mesmo. E eu costumo falar sempre o tempo todo que qualquer tipo de sinônimo de coletivismo, grupo, manada, como nos tratam praticamente elite, boiada ou gado, como eles nos tratam, qualquer coisa que envolva grupo é um fragmento de si mesmo. Ou seja, você vai fazer parte de um todo apenas com um fragmento. Você não vai ter a sua personalidade, o seu próprio eu, para poder explanar ou perceber um assunto quando ele for ofensivo a você ou nocivo a você ou não, isso que é complicado. Nós somos apenas números, Na verdade, a gente... Exatamente. Nós somos apenas números, Vemos justamente o que está acontecendo agora
né, no nosso planeta, né? Esse problema que nós estamos vivendo aí. Então é uma coisa que de certa forma faz com que a gente venha despertar cada vez mais, né? Então é isso que a gente também está tentando aqui abordar, né, para que as pessoas eles parem para pensar, para analisar e sair dessa gadolândia, dessa situação mesmo, nesse corredor, que é como se estivesse num corredor e um atrás do outro assim, indo para o matadouro e não está percebendo. Então Exatamente. A gente precisa, né, trazer informações para que as pessoas saiam, né, dessa matrix, né, desse sono e venham enxergar coisas que outrora não enxergava também, para que a gente possa ter a possibilidade lá na frente de tomar as decisões certas e, né, a gente não cair na mão desse pessoal. E sair da Matrix consiste em quê? Uma questão mental. É um despertar mental, exclusivamente, é uma coisa praticamente singular. Exato. De cada indivíduo. Não é quer dizer, vamos sair do sistema, como muitos canais, youtubers falam, também eles explicam essa parte. Sair do sistema não é uma questão de sair literalmente, de você não depender disso. É quase impossível hoje em dia, não tem como. Aqui, nesse momento aqui, a gente está dependendo do próprio sistema, da mídia, de alguma maneira, para poder externar. Mas eu acredito que é isso. Quando alguém traça um trilho com um objetivo, não só vai passar por aquele trilho exatamente o trem. Pode a pessoa usar aquilo como trajeto, muitas coisas. Por exemplo, você traça uma estrada até um determinado município, com o objetivo de transitar ali. Mas tem pessoas que vão pegar um atalho, um pedaço daquela estrada para um outro objetivo. E é isso. A gente está pegando um atalho, a gente está pegando aqui uma parte, usando esses trilhos para poder passar, tentar explanar, pelo menos aquilo que está mais próximo da verdade, que entendemos por verdade, e que desperta e descauteriza essa mente do povo dessa Matrix. Essa Matrix que é orquestrada, é mencionada em filmes, em séries. Há uma elite que controla tudo isso, a gente sabe muito bem disso. Isso, vamos abordar bem, porque assim, como a internet é sempre, né, as pessoas, vem chegando pessoas novas e que até desconhecem do assunto que a gente está falando. Então o Doriel vai justamente dar essa abordada, né, sobre esse assunto, dá uma pincelada rápida para você entender aonde a gente está querendo chegar, o que a gente está. Nesse vídeo aqui é um vídeo introdutório, né, um primeiro praticamente vídeo dessa série que nós estamos elaborando. Então a gente aqui tentando dar uma pequena explanada sobre o que virá adiante. Vamos lá, Doriel. Exatamente. A gente temos que entender que nossa vida, o mundo, o funcionamento do mundo, há uma cronologia. Muitas vezes ignorada, e devido à cauterização, como já mencionamos aqui, ao devido cotidiano, tudo isso, aquela repetição do que isso é verdade, do que aquilo é mentira, tal, aquilo ali condicionou, criou uma grande bolha, entendeu? Sobre tudo que... Então há uma cronologia, ou seja, há um plano, há uma orquestração, ele tem um princípio, meio e fim, não é uma coisa aleatória, como tentam nos passar por aí, e distinguida cada vez mais em termos de longevidade de anos, de milhares de anos, de milhões de anos, não é isso que eles tentam nos passar, e tentam distinguir, sempre estender para longo prazo, para que fique bem, como que diz, bem sublime, para que fique uma coisa bem distinta da realidade. Então, há um plano, o que temos que entender é que há um plano, que é um objetivo. O mundo por si só, há uma agenda, há um objetivo de chegar a um determinado fim. E quem conduz tudo isso, para poder a pessoa entender, o que é que temos que entender? Que um ser humano normal, cuja vida aí, por mais que ele tenha uma vida bem sadia, que possa estender, chega aí a 80, 100 anos, então uma geração consiste mais ou menos nesse período, né? Isso. E uma geração, ela se dissipa. Por mais que um plano fosse perfeito e fosse passando de geração em geração, ele se dissipar, como qualquer cultura. Por mais aprendizado ou tipo de cultura que tiver de um povo, que ele for morar em um determinado lugar e dar seguimento à sua família, seus netos, tataranetos e por aí vai, então vai se dissipando aquilo ali, vai se formando uma nova cultura, se adaptando a um novo ambiente e vai se dissipando. O que é que entendemos que há por trás de toda essa orquestração? É um plano de alguém que tem um conhecimento muito maior que o próprio ser humano, é alguém que que não está preso à vida em si, ou seja, a um período de tempo, uma geração por si só, é alguém que podemos dizer que é atemporal. Sim. Porque se vemos o plano em eficácia, dando certo, funcionando geração após geração,
sabendo que geração a cada 80, 100 anos, essa geração vai se findando e vai surgindo uma outra, e que por si só, como na naturalidade das coisas, como qualquer outra coisa, iria se dissipar e com o tempo ia se perder qualquer tipo de intuito. Mas não, isso não é o que acontece. Nós vemos a veemência. Como é que podemos provar que existe alguma coisa, realmente que existe uma coisa nesse intuito, nesse sentido? Basta olharmos a simbologia, está explícita em tudo. Por que alguém passaria uma simbologia, uma linguagem simbólica, diante de uma espécie de comunicação, de uma linguagem paralela, que inclusive é um outro método, entramos depois nesse assunto, de uma questão que a gente vê essa distinção de línguas e também uma linguagem única no mundo, que pode ser atribuída pelo viés de dizer assim, é uma linguagem que você pode dizer, é um inglês, um francês, um português que vai ser falado no mundo inteiro. Não, temos dois termos para analisar essa maneira de linguagem única no mundo. É aquela concordância de uma pessoa para outra, que diz, nós estamos juntos, falamos a mesma língua. Tem até um ditado, uma expressão que eu vou falar assim, por concordar em um aspecto, um assunto, ou uma linguagem simbólica, por que não? Está explícito em tudo, nas notas, na simbologia de abertura de filmes, séries, de marcas de camisetas, de roupas, enfim. Então, percebemos nitidamente que há um poder supra, ou seja, acima do conhecimento do homem, que transita e que perpetua, independente do tipo, digamos ali, da longevidade de cada pessoa, da geração que passa por si só. Então, com isso, entendemos tudo isso, com esses estudos, e também temos análise bíblica, escatológica, que vem e prova que só dá veracidade a tudo isso, que bate praticamente o carimbo, o martelo em cima de tudo isso, embora temos muitas questão de interpretação e tudo mais, mas todas estão em concordância com o mesmo assunto, entendeu? E vemos que é isso, o mundo, existe uma orquestração, existe uma agenda, existe um plano de controle, e que por mais que estejam no topo, essas pessoas que têm o poder, a elite suprema que controla tudo isso, até mesmo esses são marionetes, são usados em um determinado momento e descartados em um determinado momento, para que esse plano chegue com eficácia no final. E eu não sei se eles têm conhecimento disso. Por que você sabe que eles não têm conhecimento disso? Porque eu não sei, porque é o seguinte, como é que alguém teria conhecimento que estaria sendo usado e que em um determinado tempo, já sabendo o fim, como nós, no caso nós que nos denominamos cristãos, né, que é um termo, mas sim, nos denominamos cristãos, como é que sabemos que já acreditamos em um fim determinado, praticamente já escrito, previamente dito, né, através dos profetas, sabendo desse fim, essas pessoas também têm esse conhecimento, acredito que sim, sabem desse fim. Então alguém está contando um final diferente para eles, ou dando uma credibilidade, uma fé de que possa haver uma possibilidade mínima que seja de um final diferente. Eles estão sendo enganados também, né? Achando que eles estão, vamos dizer assim, eles estão sendo condicionados a fazer tudo isso, achando que eles vão levar algum tipo de vantagem, mas sendo que no final a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas só que como eles têm o poder na mão, né, vamos dizer, financeiro, todo um sistema financeiro, enfim, então eles de certa forma têm essa vantagem, né, porque eles acabam manipulando justamente a sociedade. Mas a gente como cristão, como você falou, nós temos, né, nosso entendimento e sabemos que todo esse sistema ele vai cair por terra também. Mas, obviamente, que acreditamos até pelo fato da própria Bíblia, né, narrar, né, em Mateus, em Apocalipse, os acontecimentos. Então, acredito que muitas coisas irão acontecer até por permissividade de Deus, né, por permissão de Deus. Mas a gente tem que, né, despertar para que a gente não caia na cilada, para que também a gente não se perca nesse caminho aí, né? Então é importante a gente estar ligado e conhecer cada vez mais. Então o nosso intuito é justamente esse, trazer esse esclarecimento. Porque muitas pessoas desconhecem, Doriel, muitas pessoas desconhecem, e às vezes você fala, muitas pessoas até de certa forma fala que a gente você tá louco, parece uma coisa que já é um título taxativo de todo mundo, já todos, inclusive todos os youtubers, essas pessoas que lidam com essa questão de escatologia, ou que seja com esse despertar, ou falar digamos, esses assuntos que impactam na sociedade, porque é uma questão que... Qual a tendência de uma pessoa comum que não tem um mínimo de conhecimento sobre isso? É repelir tudo isso. Exatamente. Entendeu? É uma questão que, na visão das pessoas, isso é frustrativo. Isso frustra seus planos, suas perspectivas e tal, mas é uma realidade. Eu costumo fazer uma analogia
que eu descubro ali que a pessoa realmente não concorda com aquilo que ela diz. A analogia que eu traço é o seguinte: se nós estamos em um determinado caminho, que é o seguimento da vida, você não tem retórica, não tem retrocesso. E nesse caminho você obrigatoriamente tem que passar por túneis escuros. Sim. Ou seja, é um túnel que você não tem conhecimento do futuro, você não tem clareza do amanhã, como ninguém tem, por mais que a gente entenda ou tente organizar ou traçar um mínimo de uma agenda sobre o que desenvolver amanhã ou para a semana, qualquer coisa. Não temos essa percepção convicta de como vai acontecer. Então tratemos isso como um túnel escuro. Então você tem que passar por esses túneis escuros. Digamos que nesses túneis está escrito lá perigo. Ou seja, o mundo está entrando por uma espécie de afunilamento que podemos tratar até como é perigo. Você tem que ficar esperto, tem que ficar atento, porque você tem que saber onde pisa. Exato. Então a questão é a seguinte: vamos entrar nesse túnel, e aí, digamos que você se depara com esses dois túneis, encontra uma pessoa que vem de um deles, que conseguiu sair, ou está em um deles, e lhe avisa minimamente dos perigos que há em um deles. Eu pergunto para a pessoa diz: mas eu não quero saber disso, porque isso vai frustrar meus planos, isso vai mudar minha conduta de vida, eu não vou poder mudar nada, porque eu quero saber. Você quer continuar na anestésia, sem saber, desinformado, porque assim, é aquele termo, bobo alegre, não adianta, você pode ver, a questão é essa, porque se o ser humano por si só, ele busca sempre essa anestesia, fugir da realidade. Você pode ver o topo máximo da busca do ser humano, do cotidiano, o êxtase de tudo isso é justamente fugir da realidade. Então, tem que viver, a pessoa, porque é mais cômodo viver no automático, né? Porque quando você vive no automático, você não pensa, você não... Tipo assim, não frita... Não gasta energia. Não gasta energia, não vai fritar o cérebro pensando, né? Então, e a intenção dessa turma também é justamente fazer as pessoas ficarem, né? Com sentido, né? Exatamente, meio que nesse sono ali e sendo enganados através de programas, de coisas que eles moldem sua direção, né? Não edificam em nada, né, a vida da pessoa, mas traz um certo entretenimento que, na realidade, o entretenimento ali é justamente ganhar tempo, fazer com que você talvez emborreça mais, né, com aquele conteúdo, enquanto eles estão articulando, eles não param, né, eles estão ali articulando o que eles vão fazer, qual a próxima ação a ser tomada para... Né? E é notório quando uma pessoa tem mais um pouco de conteúdo, de conhecimento, que ele se aprofunda mais nessas coisas, na realidade, uma realidade imutável, que a gente sabe que não tem como se dissipar tudo isso, que ele está vendo as coisas estão se formando. Então é notório que a pessoa é uma pessoa mais séria, mais distinta, mais afastada, é tratado como aquele ovelha fora do bando, como o peixe fora d'água, como o boi bandido, como uma expressão que eu costumo no canal do Sandro Rocha, que eu costumo acompanhar, um cara que explana muito bem esses assuntos. Então sim, o cara que é distinto, ele sempre é visto com maus olhos pela maioria. É aquilo que eu te falei, mas só que por outro lado, você não consegue alinhar ou seja, trazer algo que seja, digamos assim, sinônimo de inteligência vinculada ao coletivismo, a grupo, a maioria, a grande maioria, quer por bem da maioria, quer por bem... Não, quando você vai usar qualquer mínimo de inteligência, você se destitui automaticamente de tudo isso. Eu costumo dizer também que um exército não comanda um general pela sua quantidade. É o contrário exatamente, ou seja, a mente que domina a maioria. Então, a questão é essa. Voltando aqui do túnel, para finalizar a analogia, a pessoa tem que entrar nesse túnel, você vai ter um mínimo de informação. Digamos, tem um precipício que você pode cair à direita, tem uma coisa que você pode cortar seu pé à esquerda, ou um lugar que você pode tomar um choque. Aí você se depara, bom, se eu tenho que passar por esses túneis, ou seja, o futuro, dar seguimento à vida, e eu vou optar por mínimo de informação para que eu possa se safar de alguma coisa e ter o mínimo de chance de chegar do outro lado. Exatamente. Ou eu vou optar pelo túnel escuro totalmente às cegas, sem saber o que vou enfrentar. É óbvio que a pessoa vai dizer assim: não, eu prefiro um mínimo de informação. Então, por mais que você diga não quero saber, quando é uma coisa que realmente de fato vai acontecer, que isso vai convergir para tudo isso, o mínimo que se pode fazer é tentar entender, porque não só está em jogo essa questão da vida física literal, como nós acreditamos.
Se for a questão só da vida física e literal, tudo bem. Quanto mais bobo alegre, quanto mais inocente você viver uma vida plena, com mais anestesiado, melhor. Mas o que está em jogo é algo muito que nós acreditamos. Eu acredito que muita gente concorda com isso, com a gente. E muita gente está em conformidade com nossos assuntos aqui. É o que eu quero dizer. O que está em jogo é uma questão definitiva. Para quem é cristão, que acredita em espiritualidade. Quem acredita em tudo isso é uma questão definitiva, que você não só pode apenas se perder ou adiantar a sua perda de sua vida por questão de negligência em termos do escuro, do falta de conhecimento. É uma questão de dizer assim, você pode perder sua alma. É o que acreditamos. Então o que está em jogo é algo muito mais complexo e muito mais caro do que você imagina. Não é tão raso quanto parece. Né? Podemos explanar aqui, como diz em Oséias 4:6, se eu não me engano, é isso, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Entendeu? Então significa, e o povo tem que entender, a população tem que entender que todo esse meio, essa existência literal, física, que pegamos, apalpamos, que sentimos pelos nossos 5 sentidos, que atribuímos a nossa vida a isso, muitas vezes resumimos a isso, né? Muitas pessoas resumem a isso. Tem que entender o seguinte, que isso é apenas um meio, o princípio e o fim é o que é importante. Exatamente. O meio é um caminho, um trajeto. Quando você tem um objetivo, o que é que você deve fazer? Você deve tentar fazer de tudo para que você não se entreta e venha entreter no meio, né, digamos assim, ou se distrair, se perder da sua causa, do seu objetivo final. Senão você vai chegar lá perdido sem ter concluído aquilo que você veio fazer. Aí onde volta aquela questão. Como que você veio fazer? Então, por isso temos que entender a cronologia da existência do mundo, o contexto como um todo, para poder aprender a explanar tudo isso, entender o que está acontecendo. Porque senão vai ter aquela visão fragmentada, articulada, né? Partida em micropartes ali que não conseguimos entender. Então uma coisa é uma coisa não tem nada a ver com outra. A política não tem nada a ver com a religião, que é uma coisa não tem nada. Alguém fala isso aqui, essa reportagem não tem nada a ver com isso. Não, rapaz, está tudo junto e misturado. Exato. É tudo um contexto. Então primeiro entendamos como um contexto. Após isso aí sim, vamos entender qual o plano, qual o objetivo, onde quer chegar, em que partes nós estamos, enfim, é essa a questão. Tentarmos aqui explanar para que possamos despertar o máximo de pessoas possíveis. E se conseguir pelo menos uma pessoa despertar e abrir os olhos, pode ser uma vitória, porque é questão de vida, né? Com certeza. Muitas vezes pela ignorância, muitas pessoas podem estar perecendo agora com os problemas atuais, que é muita coisa que está acontecendo aí. Existem muitas pessoas realmente desinformadas mesmo, que não conhecem, não têm um mínimo de conhecimento em relação a tudo isso que a gente está tentando passar, né? Mas é o seguinte, Doriel, o papo tá legal, né? Mas eu acho que já está para esse início aqui, para essa introdução. Então acho que já se estendeu bastante. Verdade. Então nós queremos pedir a você que está aí do outro lado que se inscreva, né, no canal, para que você fique por dentro de todas. Aí você vai no sininho aí de notificação e você vai se inscrever e clicar aí para você ficar sabendo aí dos novos vídeos e dos temas que nós iremos abordar mais profundamente daqui para frente, né? A gente vai ter temas aí específicos e a gente vai tentar mergulhar mais a profundo em relação a tudo isso, para que você venha ter um pouco mais de abertura da mente, despertar, sair realmente dessa matrix que nós estamos vivendo nos últimos dias. Isso consiste em vários parâmetros da sociedade. Inclusive, vamos falar aqui de diversos temas, sobre notícias atuais, viremos aqui externar sobre o assunto, colocar nossa opinião em prática. Falaremos de música também, que temos aqui um maestro aqui, né? Alguém que entende veementemente de música, né? Alguém que possa retratar sobre isso também. Eu entendo um pouquinho também, porque né? O intuito do canal é trazer esse despertamento, mas automaticamente a gente também quer trazer um pouco desse entretenimento também, né? Em questão musical. Por isso tal, o canal, né? Reflexos da Verdade. Reflexos da Verdade. Isso não restringe a uma única argumento, a uma única coisa. Não, Reflexos da Verdade. A verdade, ela está introduzida em tudo. Claro, não, como já dissemos aqui, não somos donos da verdade, mas faremos com que, pelo menos, tentarmos aproximar o máximo possível, né? Exatamente. E passar isso para as pessoas. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, como eu já falei, e a gente vai ter um encontro marcado aí brevemente, com novos vídeos, com temas bem específicos
e até, de certa forma, polêmicos, né? Introduções sobre diversos assuntos, aliás, e sabemos o que está acontecendo no mundo, vamos ficar de olho também, ver o nosso ponto de vista, e o objetivo é esse, fazer com que você pense, raciocine, use seu discernimento, tire suas conclusões, veja os dois lados da moeda. Porque ficar condicionado de um lado só, você vai acabar entrando no grupelho, no coletivismo, na manada, né? E não é isso que queremos. Queremos que as pessoas pensem, e embora o sistema não quer isso, cada vez mais lhe condicionar um tipo de lado único, e que esse é o objetivo. E nós temos que aproveitar enquanto a gente tem liberdade, de expressão, né? Porque a internet está aí, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque pode ser que não tenhamos um novo amanhecer nesse aspecto da liberdade. É verdade. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Inscrevam-se.